Olá, sexto ano. Agora que a gente sabe um pouco sobre a história dos fenícios, vamos conhecer também a história dos persas. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, no extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas áreas férteis e essa civilização estabeleceu-se nesse território por volta de 550 a.C. Por volta do século VII a.C., os medos se unificaram em torno de um rei. Mais ou menos na mesma época, os persas também se unificaram. Em 550 a.C., os dois povos entraram em guerra. Os persas venceram o conflito sob o comando do seu rei, Ciro o Grande, que é esse que está representado para vocês. Com a vitória, ele incorporou o reino dos medos ao seu reinado, ampliando assim seu território. Era o primeiro passo para a formação de um império. Em seguida, o exército de Ciro conquistou outras regiões, entre as quais a maior metrópole do sudoeste da Ásia, a Babilônia. Corria no ano de 539 a.C. Nessa época, a cidade tinha cerca de 200 mil habitantes. Em sua marcha, o exército de Ciro chegou também até a região onde hoje se encontra o Afeganistão. Com a morte de Ciro, em 529 a.C., o poder passou para o seu filho, Cambiséses, que conquistou o Egito em 525 a.C. Pouco tempo depois, Cambiséses faleceu. Foi sucedido no trono por Dario, parente distante de Ciro, que assumiu o comando do império em 522 a.C. Dario governou a Pérsia até 486 a.C., quando morreu. Aí vocês entendem por que o Império Persa é conhecido como um império expansionista, pelas conquistas de reinos que eles começaram a agregar entre si. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Dario. Agora a gente vai conhecer um pouco das feitorias do reinado de Dario. Primeiro, ele procurou organizar o império, dividindo em províncias e nomeando pessoas de sua confiança para governá-las. Para facilitar a comunicação entre as províncias, o que ele fez? Ele construiu diversas estradas, com elas a Estrada Real. Essa estrada ela tinha 2.000 quilômetros de extensão e ligava a cidade de Susa e Sardes. Por ela passavam os correios reais, o exército e as caravanas de mercadores. A riqueza para sustentar esse enorme império era fornecida por camponeses livres que viviam em comunidades e pagavam impostos ao imperador. Havia também o trabalho escravo, mas a maioria dos trabalhadores não pertencia a essa categoria. No plano religioso, distingue-se por uma religião que ainda hoje é praticada em algumas partes do mundo, o zoroastrismo. Seu fundador, Zoroastro, daí o nome da religião, viveu entre 628 e 551 a.C. De acordo com os principais básicos do zoroastrismo, existem duas forças em constante luta, daí dualidade, o nome que está no título. O bem e o mal. O deus do bem é Hormuz, que não é representado por imagens e tem como símbolo o fogo, e o deus do mal é Yarimã, representado por uma serpente. Então aqui eles acreditavam nessa religião. Estudem o capítulo que fala sobre os persas e faça as atividades sugeridas e até a próxima aula.